Chegou ao fim Stranger Things, a quinta temporada entregou ou deixou a desejar? Bom, nerds, nós vamos falar sobre esta série aqui hoje, viu? Stranger Things que, na minha opinião, ela foi uma das séries que mais abordou o conteúdo nerd de uma forma muito sincera. E só que nas últimas temporadas, assim, principalmente nessa quinta, houve alguns probleminhas e a gente vai falar sobre isso e como ela terminou. Vou trazer meu parecer aqui sem filtro e você sabe, né? Se você gosta de crítica sem filtro, aqui é o nosso canal, Nerd Sem Filtro, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações e o que aqui você não perde nada. Críticas vamos trazer aqui sempre e também falamos sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre animes e muito mais. E nesse ano de 2026, se prepara, viu? Que a gente vai continuar ainda mais levando conteúdo para vocês. E por falar em conteúdo, passa aqui na descrição, segue a gente nas redes sociais, segue também aqui o nosso @nerdclubrádio, que é o nosso Instagram, nosso programa de rádio na Rádio Unimontes. Atualmente a gente está aí de férias, mas voltamos em breve, viu? Mas lá tá rolando as reprises dos melhores episódios. Depois passa aqui na descrição também, confere os nossos links para as nossas colunas na revista Tempo, Portal BTR, Gerais News e Fake News, onde a gente, além aqui do canal, levamos muito conteúdo para vocês. Bom, dito isso, vamos falar sobre Stranger Things? Vamos lá, galera. Bom, primeiramente eu vou falar só sobre a quinta temporada e vou fazer uma pincelada sobre o que eu achei da série por completo. Por completo, eu acho que Stranger Things, como eu disse, ela é uma série que trabalha de uma forma muito honesta e muito sincera sobre a cultura nerd. Na década de 80, eu acho que ali surgiu uma semente muito forte, né, que foi bem implantada e que hoje a gente vive sobre, como diz outro, sobre a sombra dessa grande semente que se tornou uma grande árvore, né, que é a cultura nerd. A gente ali tinha D&D, fliperama, muitas coisas legais, né, e que era consumido pelos nerds da época e que se transformou nos adultos que vieram fazer as animações e que futuramente vieram fazer os jogos, e que futuramente veio mexer também com o advento da internet, que pulverizou a cultura nerd. Viu como é que ela surgiu? Então, Stranger Things traz justamente essas pessoas que se formaram e cresceram aí sobre a batuta da cultura nerd. Só que ali eles não mostram literalmente também sobre como era o bullying, né, com essas pessoas que viviam sobre essa cultura tão bacana, né? Então, assim, na quarta temporada eu acho que é a melhor que trabalha sobre esse tema, que eu vejo assim com mais nitidez, ali principalmente com o Clube Hellfire, né? A galera que jogava o D&D, então assim traz de uma forma muito forte como era esse preconceito, né? E ainda existe um pouquinho, mas muito menos, principalmente por conta do advento da internet. Falo que eu vivi um pouco sobre essa era, viu? Lá em 2011 ainda existia muito esse preconceito, mas ali já começava a internet a acabar e desmistificar, né, essa questão. Existiam os corujões, né, com LoL, enfim, vários outros jogos, CS. Então, ali começava-se já assim, a pulverizar a cultura nerd com o cinema, justamente com os streamings, acabou de vez com isso. E hoje em dia é até legal ser nerd, não é verdade? Então, as coisas mudaram bastante nos últimos anos. Só que, justamente, Stranger Things trabalha justamente essa questão, mostrando esse lado. Sobre a quinta temporada, vamos lá, Felipe, vamos falar sobre isso. Quinta temporada, para mim, ela foi uma temporada literalmente muito comercial. Foi vendida em excesso, né? Vendeu muito bem em vários produtos, em várias marcas, de várias formas. Camisa, chaveiro, boné, de tudo um jeito de você pensar. Carro, bolacha, sorvete, então, assim, inúmeras coisas. Então, isso chamou a atenção do público em geral. E, obviamente, a galera falou, vamos assistir essa série. Eu vi muitas vezes, assim, caminhando no shopping, crianças falando assim, poxa, você viu Stranger Things, dessa série aqui da bolacha? Pois é, tem que assistir, eu vi tudo, agora vai sair a última temporada e tal. Então, assim, pra você ver como é que isso massificou, né? Só que eles, assim, na consciência deles, e por tudo que eles devem ter gastado muito dinheiro, por tudo que eu vi com relação à produção, a efeitos de CGI e muito mais, essa questão eles não conseguiram trabalhar no contexto histórico, né? Os primeiros episódios vêm justamente com o que eles apresentaram nas duas primeiras temporadas, ao contrário, né? O lado sci-fi terror como o plano principal e de fundo ali, de stand-by, a história
de amigos, de família, as relações interpessoais. E isso era um casamento perfeito, né? A história principal, o sci-fi e o terror, e ali por background, essa questão das relações interpessoais. E o composto geral era mais bonito ainda porque trabalhava nessa década tão gloriosa da década de 80, falando sobre cultura nerd, fliperama, RPG e muito mais. Já nas últimas temporadas, na quarta e na quinta, eu acho que isso muda de figura. Fica o background, a questão do sci-fi, né, da história, do que era tratado como história principal, e coloca as histórias pessoais à frente. Eu acho que aí perde um pouco o tom. Quando a coisa muda de figura literalmente, é quando ali, ó, naquele encaixe justamente do que eu falo, do buraco de minhoca, e ali muda muito a figura dessa história. Por quê? A figura da história, literalmente, é o mundo invertido, né? É o que chama a atenção de todo mundo. E ela deixa de ser um mundo invertido para ser só uma passagem para a Terra X, né? No caso lá, a Terra do Vecna, né? Então, o que a gente pensava que era uma espécie de até supostamente inferno, né? Que é o inverso da cidade de Hawkins, né? O mundo invertido, deixa de ser o mundo inverso para ser só um caminho, uma passagem. Mas a ideia era justamente revigorar a série com sci-fi. Mas eles ainda continuavam insistindo de o plano principal ainda ser a questões das relações pessoais, né? Então, assim, essa série ela tem esse conflito na última temporada, e quando chega no último episódio, fica notório essa questão. Porque nós temos lá a Eleven com a sua irmã, com o xerife, né? E a galera, né? Toda combatendo o Vecna, mas em alguns momentos as questões das discussões, isso atrapalha demais dentro da série. Umas discussões com o mundo acabando, né? Então, assim, perde o clímax da ação, da tensão. Isso não é só exclusividade de Stranger Things, outras produções têm o mesmo defeito. Né? Muitas vezes você está lá na ação e tal, eles querem fazer ali um alívio cômico no meio de uma ação super tensa e super intensa, que foge totalmente do que a gente acredita de realidade. É lógico que a gente sabe que é uma questão de ficção ali, mas você tem que manter o clímax da tensão que você criou, né? Então, Stranger Things tem esses probleminhas. Para mim, o último episódio, o encerramento final, né? Ele traz muito melhor, assim, exemplificado como a série ela teve sua problemática em relações interpessoais e o sci-fi. Porque a primeira parte, a primeira uma hora, é justamente eles tentando trazer de volta essa ação, né, e essa aplicabilidade do sci-fi e resolver todos os seus problemas, que eles criaram muitos problemas aí para ser solucionados. E assim, do nada assim começou a solucionar muito rápido, né? O combate com o Vecna é muito simples. Precisava ser um pouco mais composto, uma coisa mais robusta. Quando termina a primeira hora do episódio, eles já terminaram com o Vecna. E aí eu falei, poxa, agora acabou, né? Não tem mais. Vai fazer o quê? Vai mostrar o quê? E para mim o combate foi um ok. Já a segunda hora que eu falava, poxa, agora vai ser decadente, né? Vai ser ruim, porque a gente sabe das relações pessoais e tal. Mas para mim ela ainda é melhor, né, do que foi a primeira uma hora do episódio, com até o desfecho com Vecna. Porque os encerramentos de cada personagem foi muito melhor, os diálogos, e tem até os monólogos também. E eu acho que assim, eles conseguiram trazer um final feliz mesmo para a série, o que era medo de todo mundo, inclusive meu, né? Porque eu gostei do que eu vi sobre a produção. Eu falei, poxa, vai ser um final deprimente, né? Mas conseguiram trazer de algo muito bacana, conseguiram resgatar algumas coisas da série, né? Principalmente essa nostalgia da década de 80. Então, para mim, eles terminam de uma forma muito legal, muito bacana. A série, para mim, ela consegue entregar a jornada, por mais que a última temporada tropeça muito nas suas pernas do que foi construído da quarta para a quinta, mas eles conseguem no último episódio terminar com aquele entregamos um ok. E eu acho, né, que se você não assistiu, vale a pena assistir. Inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês os spin-offs que ficaram, as pontas soltas que a Netflix deixou para possíveis spin-offs de Stranger Things. Mas deixa aqui seu comentário, gostou do final? Gostou da batalha contra o Vecna? Quero ver sua participação, viu?
Depois, compartilha esse vídeo aqui com a galera, viu? Compartilha com a galera e depois passa aqui na descrição, confere aí todos os nossos links para as redes sociais e também para as nossas colunas. Quero agradecer, viu, sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Eu fui.